Oi pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aplicações da integral. Continuando o vídeo, inicial do curso de Cálculo 2, nós já sabemos, que o conceito de área ele deu início à ideia da integral definida. Então, qual vai ser o objetivo do vídeo de hoje? A gente vai utilizar o mesmo procedimento que nós utilizamos no vídeo anterior, de área, para obter agora a fórmula, algumas fórmulas de volume. Bom, então a ideia é o seguinte, a gente vai trabalhar inicialmente com o cilindro, tá? Então a gente tem que a altura aqui dele, vai ser justamente a distância entre as suas bases, Então vou chamar aqui esse valor aqui a altura, certo? Que seria, vou chamar de H, seria a distância da base R1 à base R2, E a gente tem alguns tipos, de cilindros aí. Você veja que se a base for um retângulo, a gente tem um paralelepípedo, como mostra essa segunda figura aqui, E se a base for um círculo, a gente já tem o cilindro mais usual, o cilindro circular reto, ou cilindro clássico, que é o mais comumente utilizado. Então, o volume de todos eles é sempre o mesmo, Eu pego a base, calculo a área dessa base aqui, Vou colocar aqui o último cilindro, Eu pego a área dessa base e multiplico, pela sua altura, Em todos eles é esse formato, Então, o objetivo aqui vai ser encontrar uma forma de calcular o volume desses sólidos. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho um cilindro aqui, um sólido de revolução, onde você vai fazer o seguinte critério, A gente quer determinar, então, o volume desse sólido aqui, beleza? Então, esse é a figura, É o sólido que nós queremos determinar o nosso volume. Então, qual vai ser o critério aqui? Qual o método a gente vai utilizar? Então, primeiro a gente vai dividir o intervalo, em outros subintervalos menores, certo? De comprimento, eu vou chamar aqui de comprimento ΔXK. E a gente vai fatiar o sólido por planos perpendiculares ao eixo X, O segundo ponto a ser levantado é que esses planos, eu vou chamar aqui de PXK, que são perpendiculares, eles vão dividir o sólido, em fatias finas, Então, como se fosse um pão de forma, Então, eu pego, imagina um pão de forma e eu divido ele em fatias menores. E por fim, aproximamos a fatia situada entre o plano, certo? O plano xk-1 e o plano xk, usando então um sólido cilíndrico, Por que eu estou utilizando o cilindro como base? Porque fica muito mais fácil da gente encontrar o volume dos outros sólidos pegando a ideia do cilindro. Então, trocando em miúdos, A gente começa com essa figura aqui, E o objetivo é fazer isso, A gente vai chegar nisso daqui, ou seja, é como se eu pegasse a figura original, Pegasse essa figura aqui original, aqui, e fizesse vários cortes, Então eu faço um corte aqui, faço outro corte aqui, e a ideia é o seguinte, pessoal? Quanto menos, for o corte, melhor vai ser a nossa aproximação do volume. E aí, quando eu faço todos esses cortes aqui, Então aqui eu vou ter A1, Vou chamar de A1, A2, A3, A4 e assim vai, Então, nisso eu posso então calcular o volume, Então, a soma desses volumes, vai ser dada por V, que é o volume, vai ser o somatório de VK, onde K varia de 1 a N,
Isso vai ser o volume, como eu estou pegando sempre figuras cilíndricas, né? Então isso vai ser a área da base, né? Multiplicado pela sua altura, né? Que é a variação xk. Só que isso eu posso transformar dessa forma, né? Colocando esse n aqui para o infinito, né? Calculando o limite disso, né? À medida que eu vou fazendo os cortes, então a gente vai ter no final da história o limite, né, do somatório desse volume aqui, né, pode ser reescrito como então a integral, né, de ax dx no intervalo de a para b. Então, se eu tenho um sólido, né, eu posso calcular o volume dessa maneira aqui, né, pegando então o intervalo e a função estabelecida, né. Então, no próximo vídeo, a gente vai utilizar esse conceito, né, para determinar o volume de alguns sólidos já conhecidos de vocês. Pelo menos vocês deveriam ter visto isso lá no ensino médio. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.